bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões, organizado pela PUC de São Paulo, e que hoje nós contamos com a nossa convidada especial, nossa querida colega de trabalho, batalhadora da área de História e na área da formação de professores, Ivone Dias Avelino, coordenadora do curso de História, aqui da PUC de São Paulo, professora titular desse departamento de História, e que vem hoje conversar conosco sobre a Vila Madalena, um bairro de imigrantes a um bairro de boemia, certo? Ao meu lado, a Márcia Almeida, colega de parceria desse programa, né, que colabora sempre conosco, e eu, Neide Nopes, que estou aqui hoje representando a Faculdade de Educação. Bem-vinda, Ivone. E o que você tem a dizer dessa situação tão agradável de Vila Madalena, um bairro de imigrantes? Como você vê isso, até da área de História, né, que você fez os estudos todos? Olha, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E falar sobre a Vila Madalena é alguma coisa que me toca pessoalmente, independente de eu ser historiadora. Eu nasci na vila, aliás, eu nasci na fronteira, porque nasci na Morato Coelho e naquele tempo se dizia, não somos da vila. Hoje é o contrário, hoje a vila se espraiou e mesmo aqueles lugares que não pertencem à vila se dizem integrantes da Vila Madalena. Você acha por conta do glamour do local? Por conta do glamour, não há dúvida. Por conta do glamour, por conta do setor imobiliário, por conta dos lucros ou prejuízos que dão aqueles bares, de uma forma ou de outra, a vila cresceu. Ela não cresceu geograficamente do ponto de vista do domínio verdadeiro, mas ela cresceu realmente geograficamente dentro daquele espaço urbano. Eu nasci, já falei, e depois, quando me formei pela USP, prestei concurso e fui ser professora efetiva, porque a vila sempre primou pela educação. E aí, no governo de Carvalho Pinto, criou-se o Colégio Estadual Carlos Maximiliano Pereira dos Santos. E eu fui ser professora de História lá. É claro Até que... hoje famoso, hein? Famosíssimo. Onde eu naquele estudei, tempo, fui sua aluna. Foi minha aluna. No tempo em que eu fui dar aula lá, eu era mais garota que os outros professores. Havia gente da minha idade, mas da minha idade lá. Eram mais professores mais velhos em idade, porque vinham já de um processo de remoção. E eu não, eu peguei de cara, digamos assim, um lugar em São Paulo. E aí me identifiquei muito mesmo com o padre da Vila Madalena, que era o padre Olavo Pesotti, que fazia no colégio as primeiras comunhões, as Páscoas, todas as atividades. E nos ajudava muito na organização das festas. E eu me envolvi com isso e organizava festas, organizava atividades esportivas, etc. e tal. O que posso falar da Vila Madalena? A Vila Madalena era um bairro indígena, de uma tribo coordenada por um grupo de jesuítas que estavam ligados ao mesmo núcleo do Largo de Pinheiros. E Cerqueira César era um grande núcleo. Aquilo foi desaparecendo, é óbvio, e surgiram, por circunstâncias da saída dos jesuítas do país, posteriormente os bairros dos Jardins. Pinheiros e Vila Madalena. E aí corre na Vila Madalena, porque Vila Madalena eram chácaras. Depois do grupo indígena, chegaram os imigrantes portugueses, início do século, e se tornaram grandes chacareiros. Havia uma chácara que dominava o espaço territorial. E o dono dessa chácara tinha 3 filhas. Isso eu nunca consegui provar do ponto de vista de fonte documental. Mas é o que corre na Vila Madalena. Uma se chamava Madalena, outra se chamava Ida e a outra se chamava Beatriz. Vila Ida, Vila Beatriz, Vila Madalena. Ele cortou a chácara em 3 partes e doou as filhas. Daí o nome das vilas. Não sei se isso é verdade. Que são um pouco conhecidas, né, professora Ivone? Sim. Por acaso, minha filha mora na Vila Beatriz
e que é bastante próximo da Vila Madalena e dificilmente as pessoas têm conhecimento da Vila Ida. Eu nem sei, eu imagino que seja lá, né? Claro. Mas não sei exatamente qual a localização. Conheço a Vila Beatriz porque minha filha mora lá. Mas a Vila Madalena, de alguma forma, foi o local que mais se tornou conhecido e mais produtivo, de alguma maneira. Não há dúvida, né? Eu acho que a Vila Ida e a Vila Beatriz, houve uma justa posição da Vila Madalena sobre elas. Primeiro, eu acho que se desenvolveu na Vila Madalena um comércio de sacaria, um comércio de padarias, um comércio de serralheria, de imigrantes portugueses. Eu acho que quem fez a vila realmente se sobrepor às outras foram esses imigrantes. Porque ela tinha, vamos dizer, uma tradição mais comercial do que as outras locais. Do que as outras. E assim, a proximidade com Pinheiros, a proximidade com Cerqueira César, acesso de saída, os rios, o Rio Verde corria ali, córrego do Rio Verde. E isso deu à vila, digamos assim, uma forma de criar um núcleo sustentador da religiosidade e da educação, porque esses imigrantes portugueses foram construindo as suas casas, os filhos foram crescendo. O que eles faziam? Os terrenos eram grandes, no fundo do quintal eles construíam a casinha para os filhos morarem e assim eles foram criando um elo familiar muito grande e as tradições portuguesas se mantiveram. Eu acho que isso também ajudou bastante. E, naturalmente, o padre, muito hábil, ele conquistou esses portugueses, então havia quermesses, na igreja formou-se uma escola, as professoras, a maioria delas eram descendentes desses imigrantes, criou-se um grupo escolar próximo à Vila Madalena, já num bairro que foi construído pela companhia City, que era uma companhia inglesa, e esse colégio, que era o colégio... eu vou esqueci o nome, vou lembrar. No tempo do Jânio Quadros, o Jânio criou uma lei de que os grupos escolares tinham um espaço ocioso. Então, o período noturno poderia ser um colégio, ginásio e colegial naquele tempo, né? E esse grupo escolar, Brasílio Machado, esse grupo escolar Brasílio Machado abriu as portas para esse colégio, que deu origem ao Colégio da Vila Madalena. Então, e durante um tempo, esse grupo foi grupo e à noite colégio Carlos Maximiliano, e depois no governo do Carvalho Pinto é que se construiu o colégio Carlos Maximiliano. Eu tive a felicidade de ser escolhida para fazer o discurso de recepção ao Carvalho Pinto. Isso eu fiquei orgulhosíssima, porque ainda era bastante jovem. Foi quando eu prestei concurso para ir para a USP, depois é que eu vim para a PUC. Então, veja bem, a minha trajetória, a minha ligação com a Vila Madalena é muito grande. Então, houve um momento aqui na PUC que eu imaginei que eu poderia fazer uma pesquisa sobre a Vila Madalena. E eu me enfronhei. Aí fui a cartórios, utilizei a oralidade. E aí essa história da Vila Madalena foi pauta de muitos congressos nacionais e internacionais dos quais eu participei. Esse grupo de imigrantes, eles deram à igreja um suporte muito grande, mas era uma igreja pequena. Havia necessidade de criar uma igreja maior, que desse realmente o status a essa vila que já estava sendo conhecida. E aí o padre chamou um jovem que era professor na FAU, Joaquim Guedes. Joaquim Guedes também teve uma relação muito grande com a PUC. Primeiro, ele é irmão da Maria do Carmo Guedes, da psicologia. E antes de o Joel Martins ser levado à categoria de reitor, ele criou o que ele chamou de PUC 2000. 1990 e pouco, era projetar a PUC para o ano 2000.
Aliás, o professor Almeida, que vocês entrevistaram, integrava esse grupo, o professor Ronca, Maria do Carmo, eu, Luciara, o Roberto Barreiro, irmã Valdete. Havia um grupo muito grande. Ali se formaram realmente as ideias de uma candidatura do Joel Martins. E o Joel foi buscar verba, e ele conseguiu nos Estados Unidos. 17, naquela ocasião, 17 milhões de dólares para uma reforma integral da PUC. E aí ele chamou Joaquim Guedes, o mesmo arquiteto que o padre chamou para fazer a Vila Madalena. E como foi que essa vila de imigrantes, de religiosa, né? De alguma forma, você está falando com um forte veio religioso, vai caminhar para a boemia? Eu vou explicar. Eu queria só antes, desculpe, falar um pouquinho da construção da igreja. Foram captados recursos entre os próprios moradores. O padre soube administrar muito bem. E aí o Joaquim Guedes, ele era muito ligado ao Artigas, que eram colegas na universidade, que criou a FAO, o prédio da FAO. E tem vários prédios em São Paulo, tem um até na Vila Boim, bastante famoso. Ambos já faleceram. Artigas e Joaquim Guedes criaram um estilo que ficou muito famoso na arquitetura de São Paulo, que foi o estilo brutalista, que é a armação toda de concreto, que é o caso da FAO. E aí ele criou na Vila Madalena esse estilo. Então, é muito interessante, porque havia um contraste extraordinário. Uma vila de pequenas casinhas de imigrantes e uma igreja monumental toda de concreto. Dizia o Joaquim Guedes que a igreja era um barco, tinha o formato de um barco. A entrada da igreja era muito curta. E não era vitral, era vidro transparente. O vidro central era maior e os outros eram menores, na curva do barco, tá certo? E a ideia era essa, que encantou a religiosidade local. Quanto mais próximo do altar, maior luminosidade. Então, este vitral tem que ser bem grande para dar luminosidade ao altar. E dos lados é que se sentavam as pessoas. Então, quem entrava de frente para o altar e não de frente para as pessoas. Teria que se virar para ir de um lado ou do outro. Isso foi muito interessante, mas fez com que as noivas desistissem de casar lá, porque elas não podiam mostrar a beleza do vestido, porque elas entravam e já estavam no altar. Então, isso causava realmente um pequeno transtorno para a igreja. Veja bem, respondendo à sua questão, esse padre, ele foi retirado da Vila Madalena pela Cúria depois que a igreja foi construída, depois de muito sucesso de quermesses, de movimentações, etc. e tal, ele foi mandado para a Igreja da Consolação. E aí a vila fez uma apoteose na saída dele. Inúmeros carros, uma carreata da vila até a Consolação. Aquilo foi assim monumental. Primeiro, ele era muito dinâmico. Segundo, ele tinha um programa na TV. E ele casou a Hebe Camargo. Então, tudo isso somado dava à vila um certo status através do padre, através da educação, que era o colégio, você estudou lá. Naquele tempo, o colégio estava entre os 10 melhores colégios oficiais do Estado. Ele era muito procurado. E os alunos, na sua grande maioria, eram filhos de intelectuais. Então, era a nata, o creme de la creme. Eram alunos excelentes. Saía-se do terceiro colegial e entrava-se na universidade sem cursinho. Havia realmente um grupo de docentes bastante interessados na formação desses jovens. Então, educação, religiosidade. O padre saiu. Com as mudanças do ensino, o patamar de excelência do colégio foi decaindo, foi decaindo. A família do padre que morava lá, irmão, que era um advogado famoso até, tentou segurar alguma coisa, mas não conseguiu.
por que a boemia entrou? A boemia entrou primeiro por uma escola de samba, a Pérola Negra. Na Rua Girassol, lá no alto, até é muito interessante a gente fazer essa análise. Lá no alto há a religiosidade, há o sagrado, a igreja do Guedes. E descendo a rua, aqui bem embaixo, há a boemia, que era a escola de samba Pérola Negra. Até hoje tem, né? Que até hoje eles fazem a os dois, tem os dois ainda dois, até hoje. Os dois o opostos. carnaval vai lá. Exatamente, os dois opostos. Já fui nos dois. Olha lá, tá vendo? Então você já está. Exatamente. Já está abençoada e está também alegre. Exatamente. O padre nunca se opôs à Pérola Negra. Acontece que a Pérola Negra foi crescendo. Então, o espaço do barracão ficou pequeno. Então, eles iam para a rua. E era muito interessante. Lá em cima, a igreja, e aqui embaixo, aquele samba lascado, né? Então, a boemia, ela se iniciou com a Pérola Negra. Pérola Negra desfilou, meus filhos mesmo já desfilaram pela Pérola Negra, mas nunca ganhou realmente um título no Carnaval de São Paulo. Mas ela tem um status, porque ela é respeitada nos blocos que desfilam no Carnaval, no Sambódromo. A igreja foi decaindo. Agora, o germe da boemia, respondendo a sua questão, ele foi maior do que o germe da religiosidade, é natural que fosse. E aí nós temos já uma vila de jovens. Os jovens que se formaram no colégio, que terminaram a faculdade, os irmãos Caruso, por exemplo. Paulo Caruso mora, ele foi meu aluno. Não sei se... Conheço a filha dele, estudou com a minha filha. Mas não no seu tempo no Vila mais Madalena. Mais ou menos próximo. O Paulo Caruso mora na Vila Madalena. O irmão dele, o outro gêmeo, mora no Rio, mas vem sempre à Vila Madalena. E existe na Vila Madalena um centro cultural. Esse centro cultural é dirigido pelo presidente do Partido Verde, que faz a Feira da Vila. Então, se você somar a Feira da Vila e a escola de samba, a vila foi tomando uma outra tonalidade. Agora, a grande tonalidade ela tomou com a USP. A USP despejou na Vila Madalena o sentido da arte. Então, começaram a surgir na Vila Madalena, eu acho que isso distingue muito da Vila Beatriz e da Vila Aida. Começaram a surgir ateliês de arte, pintura, escultura, bordados. Então, aquelas antigas costureirinhas portuguesas, aqueles antigos alfaiates, eles foram desaparecendo. Mas a cultura entrou na vila e esse centro cultural prima por isso. Veja bem, os ateliês, eles dão cursos, eles fazem palestras, eles organizam eventos. A vila foi se transformando. Eu dizia que ela ficou uma vila eclética, mas ela ainda não é a Vila Boêmia. Então, da imigração, ela passou para a educação, e da educação ela passou para a arte. E da arte é que ela foi para a boemia, porque esses artistas propiciaram isso. E os moradores da vila, na medida em que houve uma grande infiltração do setor imobiliário, começaram a surgir grandes construções de edifícios. A vila foi mudando, aquelas casinhas foram desaparecendo. Agora, por que esses imigrantes? Eles morriam, os filhos já não queriam aquela casinha, houve uma transformação. Como a cidade se transformou também, a vila se transformou, ela integrava a cidade. E nessa transformação começaram a surgir vários locais na vila de restaurantes. A vila começou com restaurantes. A população era grande, as atividades eram muito grandes. Então, os restaurantes começaram realmente a ter lucros. E a juventude que estava lá em Moema descobriu a vila. E foi assim, um caminho de bandeirantes, digamos assim. Eles foram para a vila. Agora, eu vejo a Vila Madalena, porque você sabe que tem a feirinha da Vila Madalena, sim, que influenciou e criou a Feira da Pompeia, sim, que hoje também é sim, tão grande quanto, tão grande quanto.
Então, realmente, esse polo de arte Sim. que ela tem, ela faz a marca da Vila Madalena. Não há Eu acho dúvida. que, independente dessa questão dos restaurantes, da boemia, ela é um polo de arte até hoje. Até se a hoje. gente Isso quiser, se mantém. se a gente quiser alguma coisa ou de artes, ou até de artesanato, É na Vila. na Vila, É na algum Vila. mobiliário, até mobiliário infantil, que ele é forte ali, ele se mantém como esse polo de arte. E é muito interessante que, como eles são artistas, eles modificaram a entrada das casinhotas. Então, aquelas antigas casinhas simples dos imigrantes, o espaço é o mesmo, mas à frente eles modernizaram. Então, cada um deles apresenta a sua marca artística e aquilo deu um tom de beleza à vila. É uma vila que não tem praças de jardins, não tem, mas ela tem essa beleza. É uma beleza que atrai a moda, há muitos locais de moda, há muitos locais de arte, muitos. E a Feira da Vila, eu acho que a Feira da Vila, ela deu um tom. Ela foi uma marca, eu acho que é uma marca de realmente de trazer para a rua toda aquela arte que estava dentro daquelas casinhas. E os cartazes que são feitos, eu tenho todos os cartazes de todas as feiras. Os cartazes são feitos pelos artistas e eles vão cada vez mais se aperfeiçoando. Os cartazes são belíssimos, belíssimos. E eles são propagandeados nesses locais comerciais, na entrada, etc. E tal. Eu uma vez fiz uma exposição desses cartazes em um ateliê ali na Fradique Coutinho. E na Livraria da Vila eu fiz um evento até com o Paulo Caruso, onde se falou sobre a história da vila e dessa transformação. Foi muito visitada essa exposição. Então, eu acho que assim, o que existe hoje na vila, eu acho que é um desaparecimento de velhas tradições. Isto você está valorizando? Você acha que é uma certa deterioração de um local? Que pode se tornar uma outra coisa? O que hoje a gente assiste, às vezes, é uma libertinagem. Carnavais as pessoas bebem demais, se embebedam e aí fazem outras coisas que ao ar livre não deviam ser feitas. Como nós vivemos numa cidade onde as questões da violência estão presentes, a vila passou a ser um lugar de violência, roubos de carro, de pessoas. Então, as mazelas, elas vêm junto com o progresso, isso é uma coisa natural. E a gente assiste hoje a uma vila que, em determinados horários, você não pode transitar com o seu carro. Como professora de história, você acha que, assim, é natural esses movimentos de ascendência, de ficar em evidência, ser um lugar muito procurado pelas pessoas que habitam a cidade e aí haver uma decaída, uma declinada? Eu acho que a história registra uma série de exemplos dessa natureza, né? Sempre começa, olha São Paulo mesmo, começou de uma cidade imunda, suja, para se transformar nessa megalópole. Não sei onde vamos parar. Londres é um exemplo disso, Lisboa é um exemplo disso. Eu acho que as grandes capitais demonstram esse crescimento, depois um apagar das luzes, que estão sempre ligadas a um eixo econômico. São Paulo foi o café e, posteriormente, a indústria, que ainda mantém esse pico, né? Na Vila Madalena é esse comércio ativo. E aí as casinhotas se transformaram em bares, não existem mais casinhas, existe uma ou outra, e bares. E a juventude vai para lá, não resta dúvida. Então, e nós também, né? Nós também, exatamente. Olha, come-se bem, porque há restaurantes de todas as etnias, japoneses, portugueses, italianos, etc. e tal. Come-se bem, passam-se horas agradáveis lá.
A única crítica que eu posso fazer é a libertinagem dos excessos em determinadas datas. Caso contrário, eu acho que a vila mantém esse status. E é muito interessante que sai pelos poros da vila a sua historicidade. Ela não se apagou totalmente, porque ela ainda mantém essa questão. Então, ela foi uma vila de indígenas, ela foi uma vila de imigrantes, ela foi uma vila religiosa, uma vila da educação, da cultura e agora da boemia. Uma boemia que faz parte da cidade. Se nós pensarmos que os jovens de hoje, nesta cidade, eles têm muitas chamadas, a vila concentrou. Sextas, sábados e domingos, a quantidade de jovens que passam pela Vila Madalena é muito maior do que a quantidade de imigrantes que ela teve no passado e muito maior do que aqueles alunos que transitavam entre o Maximiliano e outras escolas que surgiram na vila. Que pista você dá? Como você terminaria? Como eu terminaria? É muito interessante. Que não termina, né? Eu acho que, na realidade, houve uma inteligência na Vila Madalena que conduziu e deu um eixo condutor dessas transformações. Eu vou começar pela religiosidade. Veja bem, nós estamos fechando. Sim, a filha do senhorzinho lá da chácara chamava-se Madalena, mas o padre colocou a Santa Maria Madalena como a padroeira da vila. Isso se mantém até hoje, é muito interessante. Eu acho que, porque a história é um caleidoscópio, e essa areia que vai contaminando o tempo, ela tem nozinhos. E esses nós formam o tecido da história. E a vila ainda mantém esses nós, através de antigas famílias que estão predispostas a falar oralmente como era a vila antes. Eu acho que são painéis que se sobrepõem uns aos outros. Ivone, obrigada. A gente ficaria aqui embevida, porque realmente é um assunto extremamente agradável. Falar de um bairro boêmio, faz parte do cotidiano dos nossos jovens, né? Obrigada a sua presença. Obrigado, Márcia. Obrigada, Ivone. Eu é que agradeço a gentileza. Espero que o programa renda muitas glórias a vocês e a PUC. E eu agradeço a oportunidade. Até o próximo encontro. Até lá.